Segue falando sobre a pandemia de coronavírus. Temos um convidado agora, o professor doutor Anthony Wong, médico, toxicologista e pediatra, conversa com a gente a partir de agora aqui no Pingos. Como vai, doutor? Boa noite, prazer ouvi-lo. Boa noite, prazer falar com vocês da Jovem Pan. Ô doutor, para começar a nossa conversa, queria saber da avaliação do senhor em relação às medidas de quarentena que foram adotadas por alguns governos estaduais, por algumas prefeituras pelo Brasil. Aqui no caso do estado de São Paulo isso aconteceu, a quarentena obrigatória do comércio, o fechamento de todo o comércio que é considerado não essencial. O senhor concorda com essa medida? É uma boa iniciativa para conter a propagação do coronavírus ou não? Queria que o senhor explicasse a posição do senhor. Desde o início, eu fui muito contra o chamado quarentena dura, como nós temos aqui. Porque sabemos como... eu já participei de várias outras situações de epidemia e pandemia, a gripe asiática, o SARS, muitos anos atrás. Novamente, agora recentemente, aquelas H1N1 em 2009, 2010... E nós verificamos, da experiência de outras pandemias, que quando você faz uma quarentena, quando tentar isolar o pessoal, a partir do primeiro chamada, a detecção, né, que eu chamo de 50, 100 casos, certamente 20 a 25% da população já está exposta. E, portanto, tentar conter através de quarentena já não funciona mais. A quarentena era um método usado no século XIX, quando tinha a cólera, a varíola e outras doenças. E essas doenças, muitas dessas doenças foram controladas ou até extintas. A varíola não existe mais. Então, o método do século XX, segunda metade do século XX e até agora, não se faz quarentena quando você tem uma doença altamente contagiosa, como é o caso do coronavírus. Outra coisa que tem mostrado agora, com a quarentena dura, que aconteceu na Itália, na Espanha, etc., que apesar da quarentena de 3, 4 semanas, as mortes continuam aumentando de uma forma agressiva. O número de pacientes que pegam todo dia não diminui nada, continua com a mesma frequência, a mesma incidência de anteriormente, depois de 4 semanas. Então, estudiosos da Harvard, saiu um trabalho ontem mesmo da Harvard Review, de Stanford já falou antes, e a Lancet também publicou um trabalho agora, dia 21 de março, questionando a eficácia de quarentena numa doença altamente contagiosa quanto isso, e principalmente questionam os efeitos econômicos e no bem-estar psicológico do povo, que é obrigado a ficar dentro de casa com medo, né, não sabendo exatamente o que está por esperar. Muitas vezes, você sabe bem, né, que as pessoas estão tão apavoradas que quando alguém fala que já teve coronavírus, pensa que a pessoa é leprosa ou algum outro tipo de doença altamente contagiosa e segrega essas pessoas. Estamos ouvindo o Dr. Anthony Wong. Agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Dr. Wong, nesse momento, quais são as pessoas que deveriam ficar em quarentena? Pois é, Augusto, uma excelente pergunta. Nós sempre fomos partidários de chamar o que chamamos de isolamento das pessoas de risco. Chama-se vertical, intervenção vertical ou não, corte cirúrgico. Aliás, essa palavra não foi inventada do presidente Bolsonaro, não. Foi feito pelo professor David Kahn, da Universidade de Yale, há 2 semanas atrás, bem antes disso. Eu, aliás, estou falando isso já desde há 10 dias, inclusive antes do presidente. Devemos adotar o que os japoneses fizeram, a Suécia fez e a Austrália fizeram. O que eles fizeram? Simplesmente eles permitiram a circulação de pessoas de uma forma chamada distanciamento social. Ou seja, você fica 1,5 metro, 2 metros de outras pessoas. E o fluxo de pessoas dentro das lojas e dentro dos shoppings. Mas, principalmente, atenção às pessoas de risco. Então, com isso, eles classificaram ou triaram as pessoas de risco e pediram para essas pessoas terem um cuidado especial. Ficaram isolados, então havia uma vigilância em cima deles. Se eles não tivessem condições, eles tiraram essas pessoas, levavam para abrigos, hospitais ou até alguns sanatórios para serem observados. Então, essas pessoas de risco eram checadas sempre para assegurar que não tinham ou a doença ou não tinham evolução se fossem contaminados. Na situação presente, Augusto, nós podemos perfeitamente fazer isso. Quantos hotéis, quantos
recantos são totalmente vazios, fechados, por falta de clientes. Vamos triar as pessoas. Você tem um avôzinho que está com 80 anos, sem problema respiratório, e tem um diabetes, leva para esses lugares, tem assistência médica, e com isso nós enfocamos justamente esse pessoal de risco que tem grande possibilidade de evoluir muito mal ou até a morte, e nós pegamos a doença precocemente. Enquanto no jeito que nós estamos agora, tudo fechado, Augusto, você sabe muito bem quantas histórias nós temos de pessoa que morreu de infarto porque tinha medo de chegar ao hospital porque tinha coronavírus. Quantas pessoas com diabetes está descompensado, que é piorado pela ansiedade e angústia, e tem medo, e aí quando chega no hospital está com glicemia de 600, 700, e acidose diabética, e difícil de controle. Esses vítimas secundários da doença, tem muitos, não só aqui como na Europa também. Então a ideia é adotar o chamado distanciamento social e principalmente uma vigilância mais apurada, mais firme sobre as pessoas que dão de risco, que têm doença crônica, as pessoas idosas e principalmente as pessoas com imunodepressão. Você, Zé Maria? Pois é, doutor. Na verdade, a ciência é um conhecimento que demanda pesquisa, constatação, e este é um mundo novo, né? Um vírus que se propaga de uma maneira muito peculiar. E eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: há duas ideias ou duas estratégias, as duas são de combate ao coronavírus. Uma é a defendida pelo senhor aí, que é a linha do presidente Jair Bolsonaro, que ele não fala exatamente da maneira como o senhor coloca, mas ele defende a abertura do atual momento, um momento que nós precisamos sair de casa. Não se pode manter um Brasil inteiro desta forma. Mas, assim, a grande crítica é de que isso aí é um enfrentamento do vírus, né? Ele diz que precisamos enfrentar o vírus como homem, não como moleque. É a fala do presidente, mas enfim, é enfrentar o vírus, ou seja, infectar 50% da população e cria o efeito manada e protege, evidentemente, dando proteção inicial ali aos vulneráveis e tal. A minha pergunta é se é isso mesmo que o senhor defende, quer dizer, uma infestação maciça e com isso uma vacina natural, ou seja, que as pessoas tenham contato. E em segundo lugar, eu queria aproveitar a condição do senhor de pediatra para dizer se a doença está chegando nas crianças. Maria, prazer falar com você. Eu ouço você toda manhã, etc. É muito ilustrativo todas as intervenções que você tem jornalísticas. Eu agradeço a oportunidade de falar com você. Olha, o presidente, ele não é médico, né? Ele é um militar, entende? Ele pode usar as palavras dele, pode dar até a ideia certa. O que nós vamos falar é exatamente do ponto de vista médico. Qualquer doença viral que seja de alta contagiosidade, como é o coronavírus, como seria a tamanho ou influenza, que vai chegar daqui a pouco, que veio ano passado, H1N1, há 5, 6 anos atrás, eles têm um início, meio e fim, tá certo? É aquela história do cone de sorvete invertido. Quanto mais doentes você tem, o cone é mais alto. Quanto você tem menos casos, você tem um copinho redondinho, vamos dizer assim. Então, nos países como a Itália, a França, etc., que estão tendo milhares de pessoas por dia, é um cone de sorvete muito alto e pontiagudo. O Brasil não, é uma coisinha mais baixa. Em 4 semanas, nós temos 4.500 casos relatados e 120, até não chegou a 120 mortes, ou 150 mortes, etc. Então, nós não podemos até pensar num cone, quer dizer, uma coisa muito alta que vai achatar a curva. Mas, de qualquer maneira, toda doença tem. O primeiro sobe e desce. Por que sobe e vai descer? Porque a partir do momento que tem 50% da população exposta à doença, isso tem anticorpos. Então, o vírus não encontra mais pessoas, facilmente pessoas, para infectar. E aí o número de pessoas doentes começa a cair. Quando chegar a 65%, aí a imunização está tão melhorada, que aí você começa a ter muito menos doenças. O que aconteceu, por exemplo, com a varíola. Nós vacinamos 70%, 80% da população, extinguimos a varíola. O que aconteceu com a poliomielite. Nós temos gotinhas durante vários anos, as crianças todas nasciam, já não tinha mais, todo mundo tinha anticorpos, e aí acabou a paralisia infantil no Brasil. Isso acontece com todas as doenças, piores ou melhores. E é a mesma coisa com o coronavírus. Ele, na realidade, tecnicamente,
tecnicamente, não importa o que o presidente falou, ele provoca um resfriado. Não é gripe. Gripe é só com influenza A e B. Isso é definição médica. Mas, de qualquer forma, tem gripes fortes e gripes fracos. Tem resfriados fortes e resfriados fracos, depende da imunidade da pessoa. Mas a realidade é, precisamos ter uma disseminação disso na população e a quarentena, o que vai fazer? Ele vai empurrar as pessoas para um lugar fechado. Então, essas 5, 6 pessoas dentro de um quarto pequeno, uma pessoa atrás de fora, todos os 5 vão pegar. Tá certo? Se você tiver uma aberta, a pessoa vem e vai, a possibilidade de contaminar 5, 6 pessoas é menor. Isso é primeiro. Mas a segunda coisa, que é pior ainda num fechamento, é a hora que você levantar a quarentena, as pessoas que não têm imunidade, nós vamos ter uma nova onda. Essa segunda onda não é econômica, é uma segunda onda de doença. Isso o Lancet demonstrou claramente na sua editorial da semana passada. Nós podemos refriar agora, vai cair. Depois de 2, 3 semanas, você tem que levantar a quarentena, porque senão o país não sobrevive, ninguém aguenta mais. Abre, pum, você vai ter muito mais doentes porque não foram imunizados. O que nós temos lembrado do coronavírus, Zé Maria, é o seguinte: ela é uma doença de alta contagiosidade, mas de baixíssima letalidade. 1%, 1,2% das pessoas morrem. E essas são pessoas principalmente do grupo de risco. A maioria de nós que temos saúde ótima, sadias, etc., a doença vai passar como um incômodo. Isso foi bem demonstrado lá em Wuhan, certo? Quando, vocês lembram, né, Wuhan, o Hubei, na província, tem 60 milhões de pessoas. 80 mil pessoas tiveram a doença. O que aconteceu com 59 milhões, 928 mil pessoas que não apresentaram a doença? O que eles fizeram em fevereiro? Foram fazer uma pesquisa, certo? Fizeram uma pesquisa, obviamente, epidemiológica, colheram sangue de uma parte da população e descobriram que 60% das pessoas da província já tinham anticorpos. E nenhuma dessas 60% de pessoas sequer relataram que tinham doença respiratória durante o inverno de Wuhan e Hubei. O que justamente confirma o que todo epidemiologista sabe. Uma doença de alta contagiosidade e baixa letalidade, como o coronavírus, ele tem que seguir o seu curso natural. Se tentarmos frear, nós vamos ter um outro surto mais para frente e aí vai pegar o Brasil no inverno. Outro fator muito importante, Maria, desculpe até falar muito, mas são muitos dados científicos, 2 trabalhos recentes mostraram que o coronavírus freia nas altas temperaturas e alta umidade. Tanto assim que uma estatística dos Estados Unidos mostrou que todo aquele grupo americano, os estados da Flórida, Texas e Arkansas, que é no sul dos Estados Unidos, correspondiam a apenas 6% dos doentes de coronavírus nos Estados Unidos. 94% eram dos estados de Nova York, Minnesota, Michigan, Washington, que todos lá em cima, quando a temperatura ontem estava 6, 7 graus centígrados. Flórida estava 25 e Texas estava 24 graus. Entendeu? Então, a temperatura e a umidade tem um papel muito importante na disseminação de qualquer vírus respiratório. Augusto, mais uma pergunta sua ao Dr. Anthony Wong. Bom, Dr. Wong, se fosse para retomar, se fosse possível já começar na segunda, amanhã, a retomada das atividades econômicas, é uma medida que eu acho essencial. O senhor faria uma abertura, um retorno gradual ou ele pode ser feito de uma vez? Eu faria, sabe, prudência e cães de galinha nunca fez mal a ninguém, né, Augusto? Tá certo? Então, nesse caso, depois dessa pânico que nós temos na população, nós chamamos de pânico e medo mata 10 vezes mais que a causa em si, o que nós fazemos? A prudência diz assim, vamos fazer uma liberação gradual. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os restaurantes, etc., abrir. Okay? Aliás, Nanjing fez isso e Japão fez isso. E a Austrália também fez isso, com baixíssima incidência de doença. O que eles fizeram? Você abre, certo? Então, você vai para o restaurante, você senta, uma cadeira vazia, outra pessoa senta. Vai numa loja, só tendo 2 ou 3 pessoas de uma vez, se puder. Então, tem uma limite de pessoas que entram. Então, sai, entra outro. Então, tem que ser gradativo. E aí depois, aos poucos, abre, quer dizer, com shopping também a mesma coisa.
e depois isso vai progressivamente aumentando o número de lugares que abrem. Isso não deve durar mais que 2 semanas. Então, nessas 2 semanas, você faz uma abertura gradual. Com isso, mas ao mesmo tempo, tem que ter uma vigilância em cima da população concomitante. Então, nós vamos rastrear, identificar e pensar as pessoas de risco e ficar à observação. Vamos pessoas, enfermeiras para visitar, ou então removemos para lugares onde eles podem estar seguros, evidentemente depois fazer um exame de coronavírus para ver se eles estão infectados ou não. Quem está infectado mantém a quarentena dessa pessoa, quarentena de doença, como se tivesse qualquer doença infecciosa. Não tem, vamos remover para um lugar seguro, onde vai ter assistência médica diariamente, continuamente, para que ele não tenha nem a doença e não tenha agravo da sua doença de base. Isso funciona. Japão teve 114 até agora, teve 1.600 casos identificados como doentes. Austrália tem o mesmo número que o Brasil, 4.100 casos, 112 mortes. E a escola não fechou. Tem jogo de futebol ainda, os campeonatos correndo, claro, sem público, etc. E o Japão está todo mundo andando pela rua, claro, mantendo aquela distância que vocês sabem, todo oriental tem, né? Um pouquinho distante um do outro, e quem está resfriado usa máscara. Muito bem, nós ouvimos aqui então o professor Dr. Anthony Wong, médico, toxicologista e pediatra. Apesar de algumas pequenas interrupções ali no sinal, sem nenhuma interrupção de nossa parte, pudemos ouvi-lo, compreendê-lo perfeitamente. Obrigado desde já, doutor. Fico com o convite para que o senhor volte a falar aqui nos microfones da Jovem Pan. Temos todo interesse em ouvi-lo, em receber as suas informações. Obrigado mesmo, boa noite, até uma próxima. A Jovem Pan sempre morou no meu coração. Eu sou honrado de ter a oportunidade de falar com tão ilustre trio aí na frente, que realmente são pessoas que eu escuto quando escuto Pingos Is, realmente me impressiona pela qualidade, honestidade e firmeza das opiniões. Que legal, obrigado, doutor, boa noite.